Boa noite, estamos começando mais um Conexão ND aqui na Record News. Agradeço a presença de vocês e como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado para um bate-papo. E eu estou aqui com o Dr. Daniel Knaben Hortelado, que ele é o presidente do Conselho Regional de Medicina. Doutor Daniel, muito obrigado por ter cedido um tempo para vir aqui conversar conosco nesse momento extremamente delicado, que é esse momento da pandemia, que, pelo visto, nós vamos enfrentar isso por mais tempo ainda. Uma boa noite para o senhor. Muito boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui. Muito boa noite a todos. Realmente, a gente está vivendo um momento difícil. Na verdade, a gente já está vivendo esse momento há 15 meses, esse momento difícil, e a gente vai ter que se acostumar que ainda os próximos meses não vai voltar ao normal. É, uma notícia não lá muito boa, mas vinda de um médico, vinda de uma pessoa dentro de uma área que, de repente, está sofrendo uma série de pressões, inclusive interna, pelo que a gente percebe. E é isso que eu queria que o senhor me explicasse. Existe um grupo de médicos que apoia o tratamento precoce com o uso da cloroquina. Existe um outro grupo de médicos que é contra o tratamento precoce e considera que a cloroquina é completamente errada a, de repente, ministrar esse medicamento. Daí a gente vai para uma CPI, tem uma médica que é a favor, mas que trata todo mundo com educação. Tem uma infectologista que é contra e que mostra uma certa arrogância e chama os médicos a favor de curandeiro. Como a classe médica está vendo essa situação que se criou com a pandemia? Paulo, assim, essa é uma questão muito delicada. A questão do tratamento precoce, sempre em medicina, o ideal é tratar de forma mais precoce possível. Então, por que essa doença seria diferente? Na verdade, não é. O problema é que politizaram tudo isso. Então, se um presidente, se um político fala a favor de uma droga ou contra uma droga, eles politizaram tudo isso. Então, na verdade, para os médicos assim, que estão realmente na linha de frente, que estão trabalhando quanto a isso, a questão não é tratamento precoce ou não tratamento precoce. A questão é tratamento. Então, isso que é importante. O que é importante? O importante é tratamento. Então, há 15, 14 meses atrás, ninguém conhecia nada sobre a doença. Então, esse conhecimento foi sendo construído à medida que a gente ia atendendo os pacientes. E esse conhecimento é através de trabalhos científicos. Então, tem vários trabalhos científicos que demonstram eficácia com determinadas drogas, e aqui não se fala exclusivamente das duas que foram mais politizadas, que é a hidroxicloroquina e a ivermectina. Tem inúmeras outras drogas utilizadas no tratamento da Covid. E que cientificamente não comprovam que ataca ou que cura o vírus. Exatamente, só que assim, tem trabalhos científicos que mostram de tudo. Então, tem muitos trabalhos científicos que mostram uma certa eficácia, outros trabalhos que mostram que não tem eficácia. Só que existem trabalhos dos dois lados. Então, essa é a grande questão. Então, alguns médicos, os médicos que estão convencidos através desses trabalhos científicos, que essas drogas, não necessariamente essas duas que eu mencionei, mas várias outras drogas, têm uma eficácia, o Conselho Federal de Medicina, apoiado pelos Conselhos Regionais de Medicina, autoriza a utilização. Então, o Conselho Federal e Regionais dá autonomia para o médico e para o paciente, claro, para utilizar se achar conveniente para o seu paciente. Da mesma forma, o médico que não tiver convencido que esses trabalhos científicos não são suficientemente importantes ou que têm algum impacto na utilização dessas drogas, o médico também tem direito a não usar. Então, o Conselho Regional e Federal são a favor da autonomia do médico e do paciente para juntos decidirem e optarem sobre um tratamento ou outro tratamento. Doutor Daniel, o senhor é presidente, como acabei de dizer, do Conselho Regional de Medicina, aqui do estado de Santa Catarina, e, por um acaso, o Conselho já recebeu algumas
manifestações contra médicos que, de repente, ministraram cloroquina ou ivermectina? Ainda não, mas na verdade a gente espera receber. Por quê? Na verdade, a gente acha que ao término da pandemia, vai vir uma avalanche de novas denúncias dos dois lados. Então, de famílias de pacientes que foram a óbito, que usaram as drogas, cloroquina, ivermectina ou outras drogas, e também de famílias de pacientes que foram a óbito por não usar. Então, ainda nós não tivemos nenhuma denúncia oficial lá dentro do Conselho sobre isso, mas a gente acha que com o tempo vai surgir essas denúncias. Pô, agora o senhor me deixou aqui. Realmente é uma tendência natural, né? As pessoas tentarem buscar uma proteção, uma defesa em cima do que elas estavam completamente perdidas, como todo mundo está perdido. Agora eu lhe pergunto, o Conselho está preparado para isso? Ele está se preparando? O senhor até usou a expressão uma avalanche de denúncias, né? Sem dúvida nenhuma, o Conselho está preparado. O Conselho, nós recebemos aproximadamente 500 denúncias por ano contra médicos. Dessas, umas 100, 150 por ano geram um processo e a gente está esperando, ou melhor, a gente supõe que esses processos vão aumentar ao final da pandemia. Mas o Conselho já está preparado, a gente já tem uma comissão dentro do Conselho Regional estudando exclusivamente essa questão de pandemia, então o Conselho está preparado para isso sim. E o Conselho ele defende a profissão de médico, ele defende a atuação do médico. E ele vai buscar defender também o médico, tanto do lado de não ter ministrado a cloroquina, como do lado de que ministrou. Na verdade, Paulo, essa é uma confusão que muita gente faz. O Conselho, na verdade, defende a boa prática da medicina. Então, o Conselho não defende e não ataca médico. O Conselho defende a boa prática da medicina. Da profissão médica. Exatamente. Então, na verdade, de forma indireta, o Conselho defende os médicos que praticam a boa medicina, que praticam a profissão da forma correta. Agora eu vou lhe interromper, eu peço até desculpa, porque daí me veio isso na cabeça. E o que é a prática da boa medicina? É oferecer a cloroquina ou não oferecer? Na verdade, não se sabe. Então, essa resposta eu não tenho. Na verdade, poucas pessoas têm. Justamente por isso que a nossa orientação é dar autonomia para o médico estudar sobre isso e aplicar nos seus pacientes quando for necessário. Na verdade, eu não tenho essa resposta, Paulo, infelizmente. Agora, eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouco melhor. Agora o senhor começou a... Eu até fiz uma pergunta que saiu um pouco fora do que é realmente a função e os objetivos do Conselho Regional de Medicina, que defende a boa prática da medicina e não o médico em si. Até porque quem defende o médico é o sindicato, né? Não é o Conselho. Sem dúvida. Agora, qual é o trabalho específico do Conselho Regional, para a gente entender melhor? Perfeito, Paulo. O Conselho é uma autarquia federal. Então, não é uma estatal, é uma autarquia federal, funciona exclusivamente com a anuidade que os médicos pagam. Então, o Conselho não recebe nenhum dinheiro público, recebe dinheiro das anuidades dos médicos, que os médicos são obrigados a pagar anualmente aos seus conselhos profissionais. O Conselho Regional, capitaneado pelo Conselho Federal, é essa autarquia que regulamenta a prática da medicina. Então, na verdade, o Conselho tem 3 funções básicas. Em primeiro lugar, a função de registro, que é uma função cartorial, então registra os médicos e inscreve os médicos, não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas também. Tem uma segunda função, que é a função fiscalizatória, que na verdade é a função de todos os conselhos profissionais fiscalizar a prática da medicina, fiscalizar as clínicas, fiscalizar os hospitais, fiscalizar as pessoas físicas e pessoas jurídicas.
E tem uma terceira função, que é a função judicante. Então, quando a gente recebe uma denúncia, é avaliado se existe a necessidade de abrir um processo. Se for aberto o processo, é elaborado todo o processo com ampla defesa para o médico se defender e é julgado pelos seus pares, é julgado pelo corpo de conselheiros, que são 42 médicos eleitos. O senhor falou que isso foi o ano passado, praticamente 500 denúncias, sendo que foram abertos mais de 100 processos. Isso. Desses processos, tiveram médicos punidos? Sem dúvida. Na verdade, mais da metade dos médicos são punidos. Então, quando chega uma denúncia no conselho, como é que é feito? Vai para um setor que é a corregedoria. A corregedoria determina um dos conselheiros, um dos 42 médicos conselheiros, para avaliar aquele caso. Esse médico conselheiro, ele pede prontuário, pede explicações, vai atrás, estuda sobre o caso e avalia. Olha, nesse caso tem uma suspeita de infração ao Código de Ética Médica. Se existir isso, é avaliado por uma câmara de médicos conselheiros, é aberto um processo, a partir daí as duas partes se explicam, dão explicações, fazem suas defesas, fazem suas acusações, é novamente estudado sobre o caso e esse processo é julgado por uma câmara ética dentro do conselho, também por médicos, tudo dentro desses 42 médicos conselheiros. O médico, ele pode ser absolvido, que acontece, isso em 2019, na verdade, que são os dados que a gente tem mais fidedignos, porque 2020, por causa da pandemia teve uma certa mudança. Mais de 50% dos médicos foram condenados e essa condenação pode ser dentro de 5 penalidades que estão previstas em lei. Que a primeira é a advertência, é só dizer, ó, não faça mais isso. A segunda é uma censura confidencial, que escreve na carteirinha do médico. A terceira é uma censura pública, sai no jornal e no site. A quarta punição, a quarta penalidade é um afastamento do trabalho por 30 dias. E a quinta penalidade, que é a mais grave, é a cassação do registro profissional. Isso já aconteceu aqui? Claro que sim, acontece. Acontece em todos os anos alguns casos de cassação para o registro profissional. Tem uma média, mais ou menos? É muito pouco, mas assim, 2, 3 por ano acontece, Paulo. Isso acontece. E para vocês não é muito agradável, né? É muito triste. Na verdade, é muito triste, porque, na verdade, é uma pena perpétua. No Código de Processo Penal, não existe prisão perpétua. E a gente, na verdade, é por lei isso, a gente dá uma penação perpétua para a pessoa. O médico não pode, o profissional não pode nunca mais ser médico. É realmente muito triste, mas assim, são casos realmente muito graves e são casos que, se essa pessoa se mantiver no trabalho de médico, traz muito prejuízo, muito risco à população em geral, muito risco à sociedade. Doutor, antes da pandemia, eu viajei até para os Estados Unidos, para Miami. Eu estava acompanhado e a pessoa ficou doente. A menina ficou doente e nós tivemos que chamar um médico para vê-la. E a gente tem aqui uma forma de relação com o médico um pouco diferente. Pelo menos eu percebi lá. O médico chegou, correto, e ele não tocava. Ele não tocava no paciente. Não tocava em ninguém. Ele ficava... não, pode ver aqui. Não, eu estou sentindo assim. Eu tenho isso aqui. E ele ficava meio distanciado. E aquilo me chamou a atenção. Depois eu fiz um comentário com um médico brasileiro que mora em Miami, amigo meu, e ele comentou para mim, ele disse, não, aqui é o temor da ação judicial. É o temor do grande problema. Os médicos acabam criando até um afastamento do paciente. Isso está acontecendo no Brasil? Isso está acontecendo de forma lenta, de forma gradual, mas cada vez mais está acontecendo isso. Eu não digo esse afastamento do médico, mas a cultura do processo. Então, os Estados Unidos têm uma cultura de processo contra médicos muito grande.
O médico não pode exercer sua atividade se não tiver um seguro de responsabilidade profissional. O médico, muitas vezes, não encosta no paciente. O médico, muitas vezes, não toma decisões. O médico só explica para o paciente, olha, você tem essa opção e essa opção. Escolhe. Isso não é o que a gente vê no Brasil. Dificilmente vai ser. Nós temos um pensamento mais latino, um pensamento mais próximo. Então, eu acho muito difícil que isso aconteça, mas a cultura do processo se teme que isso vai aumentar nos próximos anos. E qual é o tipo de denúncia mais comum? Tem várias. Na verdade, existe denúncia de paciente contra médico, existe denúncia de médico contra médico, existe denúncia de outros profissionais da saúde contra médico, existe denúncia de Ministério Público, delegacia de polícia contra médico, mas assim, as mais comuns, o mais comum de todos não é uma denúncia pelo erro médico, é uma denúncia pelo mau atendimento do paciente. Então, não criar o vínculo, não criar a relação do médico com o paciente é uma das principais causas de processo que a gente vê no CRM. Médico contra médico, o senhor falou agora, me chamou a atenção. Como é que é essa situação de médico contra médico? Existe, na verdade são várias causas, problema de encaminhamento, eu pedi para mandar para um hospital, o médico lá não aceitou, brigou, devolveu o paciente. Na verdade tem várias queixas, inclusive questões que fogem à medicina, questões pessoais. Então, desentendimento de médico com médico por outras coisas. Então, na verdade tem de tudo, Paulo, a gente vê várias coisas diferentes. Pois é, eu fiquei aqui sem entender exatamente como é que essa relação, uma relação um pouco complicada, porque trata com saúde, né? Trata com a vida. E como é que o senhor está, daí eu lhe pergunto como presidente do Conselho Regional, o senhor está vendo a condução do enfrentamento ao Covid-19? Eu vejo a condução dividido em duas partes. A condução da parte médica, não digo só da medicina, eu digo de todos os profissionais de saúde, mas da parte médica, da parte dos médicos, do pessoal da enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, todas as profissões de enfermagem. Eu vejo isso e, na verdade, eu acredito que a maioria das pessoas, a sociedade em geral, vê isso com muito orgulho. Então, os médicos, o pessoal da enfermagem, fisioterapeutas, estão enfrentando essa batalha com muita honra, estão enfrentando isso com muita determinação, então estão demonstrando bastante orgulho, estão trazendo muito orgulho para a profissão. Então, esse enfrentamento da pandemia pelos profissionais da saúde está sendo muito bom. Inclusive, Santa Catarina tem a menor mortalidade do país. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Quantos médicos nós perdemos, lamentavelmente, ou médicos, já que nós estamos falando com o presidente do Conselho Regional de Medicina, quantos médicos nós perdemos nessa batalha? Então, Paulo, na verdade, a gente não tem esses dados oficiais. No começo da pandemia, no nosso site do CRM, a gente criou uma página para os médicos falarem se foram contaminados, se não foram, inclusive casos de óbito, mas a gente não recebeu tantas respostas assim. Então, o que a gente recebe são notícias. Então, muitas vezes o Conselho recebe essa notícia. Então, de forma não oficial, nós temos mais ou menos 50 médicos, 50 e poucos médicos em Santa Catarina falecidos por Covid. Daria para considerar que é muito, né? Muito. Na verdade, é mais do que a população em geral. Eu vou fazer um breve intervalo
e logo, logo a gente volta, que eu tenho outras curiosidades e que eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando também quer saber as suas respostas. A gente volta daqui a pouquinho com o doutor Daniel, presidente do Conselho Regional de Medicina. Voltamos com o doutor Daniel Knaben Hortelado, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de Santa Catarina. E eu já entro direto lhe perguntando se o senhor... como é que os médicos se sentem no momento em que os políticos, e eu vou aqui me colocar também, e determinados segmentos da imprensa se tornaram médicos. O Brasil sempre foi o país dos técnicos de seleção. Hoje virou o país dos médicos, né? Todo mundo são os doutores Google. Como é que se sente um profissional vendo uma CPI da pandemia, eles tratando a medicina como se eles entendessem mais do que os próprios médicos? Então, Paulo, na verdade, realmente isso é uma coisa muito triste, porque, na verdade, a questão não é se meter na medicina. Isso todo mundo sempre fez, né? Então, todo mundo fala aqui de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, se meter na medicina não é se meter, é dar pitacos na medicina, todo mundo sempre fez. O problema foi a politização. Então, o problema é que determinados grupos políticos são contra qualquer coisa que o outro grupo político falar. Então, se por acaso um grupo político falar bem de determinada droga, o outro grupo político vai falar mal. Se alguém falar mal de vacina, o outro vai falar bem. Então, a questão é que fugiu da ciência e entrou no campo da política. Esse foi o grande problema. Se ficasse no campo da ciência, nossa, tem muitos políticos, jornalistas que se mantêm no campo da ciência e continuam e mantêm um certo padrão moral. O problema é quando foge para a política. Então, é isso que vem acontecendo, é isso que a gente tem visto, na verdade, desde o começo da pandemia e não necessariamente só no Brasil. A gente tem visto isso nos Estados Unidos, isso tem acontecido em todos os lugares. Então, o grande problema é esse. O grande problema, eu acho que é essa politização da ciência, a politização da medicina. O senhor não acha que o Conselho Federal de Medicina ele ficou um tanto afastado, ao invés de ele tomar o protagonismo desse processo, ele bater na mesa, como ele bateu agora, com o tratamento deselegante, raivoso e mal educado dos senadores com a doutora Nise Yamaguchi? O engraçado é que com ela eles foram mal educados, com a outra, eu esqueci o nome da outra lá, a outra dos 15 minutos de fama, eles não foram mal educados, né? Araújo, né? A Luana Araújo. Daí, como é que o senhor vê isso? Realmente isso é muito triste. Na verdade, a sua pergunta, que é a questão do Conselho Federal... Porque o Conselho Federal ficou... Eu achei o Conselho um pouco omisso. É porque, na verdade não é isso não é uma desculpa, não é uma explicação, mas é que eu imagino que deve ter acontecido, que é o que aconteceu no nosso Conselho Regional aqui. A informação não está disponível, não estava disponível, então ninguém saberia dizer. Qual é a informação, doutor? A informação do que funciona, do que não funciona. Então teve uma falha do Ministério da Saúde, do governo? Não, na verdade, uma falha da própria ciência. Porque como é uma doença nova, então ninguém sabia tratar. Então, no início, vocês ficavam atrapalhados com a OMS, que uma hora usava máscara, outra hora não. Exatamente. Na verdade, a gente ouvia, como não existiam trabalhos científicos, a gente ouvia o que a OMS dizia. A OMS, por causa da questão da Europa, por causa da questão do Oriente e da China, tinha um conhecimento maior.
até então não tinham trabalhos científicos. Então, assim, ninguém poderia dizer o que funciona, o que não funciona. Tanto que o tratamento mudou muito de 15 meses atrás até agora. Então, o tratamento que a gente tem hoje é muito diferente do tratamento que tinha lá em abril, maio, junho do ano passado. Então, o tratamento de um ano atrás era bem diferente do tratamento que temos hoje. E porque esse conhecimento foi sendo construído, foi sendo adquirido. E provavelmente as entidades médicas, eu não digo só o Conselho Federal, eu digo o Conselho Regional, eu digo a Associação Médica Brasileira, as associações estaduais. Porque eles entraram em conflito também. Sim, né? Mas não tem, na verdade, o conhecimento necessário para isso. Mas daí deram espaço para os políticos terem o famoso conhecimento. Exatamente esse é o problema. Conhecimento acadêmico. Quando as instituições que realmente deveriam ser detentoras do conhecimento foram muito cautelosas, foram muito conservadoras em dar a sua opinião, abriu um espaço para a política entrar. Exatamente foi isso que aconteceu. Eu tenho uma curiosidade, o médico infectologista, claro que numa crise viral, né, não é um vírus aí que está aí, ele é acessado de uma forma mais presente. Agora, o médico infectologista e o médico geral, no campo geral, os dois têm praticamente a mesma função? Na verdade, não necessariamente. O infectologista é de muita, mas muita importância para uma série de doenças. É porque hoje me chamou a atenção na CPI que o ministro Queiroga disse que na equipe dele não tem nenhum infectologista. Daí eu cheguei, como assim não tem nenhum infectologista? Tem no Ministério da Saúde, mas não tem na equipe dele. Sim. E o senhor acaba de me dizer que é importante... Na verdade, o infectologista é importante para muitas doenças. Mas a questão é que o coronavírus, a Covid-19, é diferente de uma doença infecciosa normal. Ela não é só uma doença que a gente tem que tratar a infecção. Ela é uma doença que compromete muito a parte inflamatória do organismo, a parte respiratória, a parte trombogênica, a parte que aumenta a chance de ter coágulos, de ter coagulação dentro dos vasos sanguíneos. Então, somente o infectologista para tratar COVID talvez não seja necessário, ou melhor, talvez não seja suficiente, não é necessário, talvez não seja suficiente. Para tratar COVID precisa de uma gama de médicos com conhecimentos de diferentes áreas que se somam naquele paciente. Então, por isso que surgiu essas formas de tratamento multimodal. Então, não se trata só o vírus, se trata o efeito que o vírus causa no organismo também. É clínica, na verdade é clínica médica pura isso. Agora, doutor, eu estou abusando do senhor aqui e eu saindo um pouquinho do Conselho Regional, mas no momento que o senhor estava me falando, eu queria entrar um pouquinho na parte da vacina. Começaram a surgir agora, e a gente também enfrentou, além da politização, as fake news, né? E pessoas sem nenhum espírito humanitário, pessoas mais do que criminosas, dando informações que distorcem a razão. Daí a vacina agora surgiu, levantaram essa hipótese de que ela está causando problemas. Agora há pouco nós aqui no intervalo nós falávamos, o senhor tomou a AstraZeneca, eu tomei a Coronavac, e o senhor já me disse que de repente eu vou ter que tomar uma terceira dose. Como é que os médicos estão vendo essa situação da vacina, que, na verdade, é a nossa única saída, né? Então, na verdade, Paulo, não se vê muitas, ou melhor, até tem, mas não são reações importantes, ou uma grande quantidade de reações importantes. O que se vê é infecção e casos graves depois das 2 doses da vacina. Então, assim, o que se vê e tem se visto bastante, inclusive, muitos profissionais da saúde
depois de ter recebido 2 doses da vacina, estão sendo infectados por coronavírus e estão tendo casos graves. Isso é o que tem se visto. Isso não é uma reação, isso, na verdade, é uma falha da eficácia da vacina. Ah, então, opa, isso aí é grave. Então, o foco realmente é a vacina, não é que a pessoa, de repente, tem alguma comorbidade e que se acentua. Na verdade, é a vacina que causa a morte. Não. Ah, então eu não entendi, desculpe. Não. Na verdade, a vacina é fundamental, todos têm que ser vacinados o mais cedo possível e com a vacina que tiver disponível. Porque, pelo amor de Deus, eu não entendi. Não. Então, eu que não me expliquei direito, porque o problema não é esse. O problema é que, às vezes, as pessoas estão vacinadas, mesmo passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ainda são infectadas pelo coronavírus. E apresentam casos graves, como se não tivesse sido vacinado. Ou seja, a vacina não surtiu o efeito que se espera. Qualquer vacina ou a Coronavac? Na verdade, qualquer vacina. Tem se visto que a Coronavac um pouco mais. Porque, de repente, ela tem mais quantidade. Então, né? Por isso que já talvez uma quantidade maior de pessoas vacinadas com Coronavac, mas por isso que eu mencionei que estão falando da possibilidade das pessoas que tomaram 2 doses de Coronavac, talvez ser necessário tomar uma 3ª dose de alguma outra, não necessariamente a Coronavac. Estão falando que a mistura de 2 vacinas dá uma resposta imunológica melhor, uma defesa melhor para a pessoa. Só que hoje, por exemplo, eu que tomei 2 doses de Coronavac, tomar uma outra, eu estou furando fila, né? Eu vou ter que esperar. Sim, sem dúvida nenhuma. Na verdade, por isso que eu digo, não é nada certo, por isso que eu estou falando, estão falando sobre isso. Na verdade, isso é o que se fala, provavelmente isso vai ser quando tiver doses disponíveis para todos, mas talvez exista essa necessidade. Então, a gente realmente está numa situação ainda primária. Então, na verdade, Paulo, esse é o problema do vírus. Então, esse coronavírus que é muito diferente de todos os outros. O senhor acha que foi um escape de um laboratório ou foi natural mesmo? Olha, as evidências estão falando sobre isso. Na verdade, tem uma questão que eu acho muito importante, que é a questão da sequência genômica do vírus. Tudo isso, claro, não é coisa que se fala, né? Então não é nada certo. Mas o que dizem é que todos os vírus têm uma sequência genômica individual, que não se encontram 2 tipos de vírus com uma sequência genômica idêntica a outro. E o que falam é que o coronavírus tem algumas sequências genômicas iguais a outros vírus, inclusive do vírus da AIDS. Então, o que se acha... Então, pode ter feito trabalho em laboratório. Então, o que se está sendo falada dessa possibilidade, claro que não é nada certo, mas aquilo que ano passado se falava que era a teoria da conspiração, hoje em dia não necessariamente é teoria da conspiração. Então, se fala na possibilidade de eles estarem desenvolvendo uma vacina para AIDS, criar esse vírus e esse vírus causar tudo isso. Ou falam até em guerra biológica, mas o que se espera é que tenha sido por uma boa intenção, tenha sido por uma vacina, talvez da AIDS, então não se sabe sobre isso. Porque estacionou o planeta, né? Exatamente. Pela primeira vez foi uma violência que tomou conta do planeta inteiro. Exatamente. A gripe espanhola pegou uma região, agora é uma coisa meio complicada. Agora, doutor, infelizmente a gente está praticamente acabando e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Eu já vou fazer um pós-pandemia, porque a gente tem que ter um pouco de espírito positivo nessa confusão toda. Na área da medicina, que ensinamentos a pandemia ofertou para os profissionais? Muitos ensinamentos. Na verdade, não só ensinamentos quanto a essa doença, mas quanto a forma de tratar outras doenças. Então,
o que se conseguiu de conhecimento da parte respiratória dentro de UTI, da parte de coagulação dentro de UTI, da parte inflamatória, é um conhecimento novo, é um conhecimento que vai agregar, que vai trazer vantagens no tratamento de outras doenças. E, além disso, tem uma questão de fora do coronavírus, fora da Covid, que é o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a questão da telemedicina foi desenvolvida, surgiu cada vez mais. A questão de aulas, de congressos médicos, por videochamada, por videoconferência. Então, a gente consegue hoje fazer uma conferência com um médico nos Estados Unidos, um médico no Japão, um médico na Europa, agora, nesse momento, agora de tarde. Então, essa proximidade vai trazer muitas vantagens a partir de agora para a medicina. Doutor Daniel, lamentavelmente o nosso tempo acabou e eu vou ter que encerrar o nosso programa agradecendo a sua deferência de vir até aqui, nos prestar essa entrevista tão esclarecedora e tão importante. E me chamou muito a atenção a avalanche de denúncias que poderão vir no pós-pandemia, que é mais uma situação que vai se enfrentar, principalmente na área médica. Agradeço muito a sua presença, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, muito obrigado, muito boa noite. E aqui continuam as portas abertas. E para você, um abraço apertado, obrigado por nos acompanhar até agora. E terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Beijo.